Tem momentos em que tudo parece estar indo bem, mas por dentro algo incomoda. Você sente um vazio, uma inquietação e mesmo cercado de pessoas, sente-se sozinho. Já passou por isso? Às vezes, a vida nos coloca em caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que na verdade nos afastam do propósito de Deus. E o mais perigoso disso é que nem sempre a gente percebe. Muitas vezes, as distrações da vida nos seduzem. É um emprego novo, um relacionamento, uma mudança, uma decisão tomada no impulso. E no início, tudo parece maravilhoso. Mas o tempo vai passando e algo dentro da gente começa a alertar que algo está fora do lugar. E é aí que entra a voz suave de Deus, tentando nos avisar: você está no caminho errado. Mas será que você tem ouvido essa voz? Ou tem silenciado ela com o barulho do mundo? Deus fala o tempo todo. Ele usa pessoas, situações, até mesmo o silêncio para nos mostrar que estamos nos afastando. Só que às vezes preferimos ignorar os sinais. Fingimos que está tudo bem, mesmo quando o coração está pesado. A primeira coisa que você precisa observar é a paz. Quando você está no centro da vontade de Deus, pode até enfrentar lutas, mas existe uma paz que te sustenta. Agora, quando você está fora do propósito, essa paz some. Você pode até sorrir por fora, mas por dentro existe uma inquietação, uma ausência de direção. Outro sinal claro é quando tudo começa a dar errado. As portas que você forçou para abrir começam a se fechar, os relacionamentos se desgastam e a sensação de frustração aumenta. Isso não é castigo. É Deus tentando te parar antes que você vá longe demais. Ele fecha portas não para te punir, mas para te proteger. Tem gente que se afasta de Deus achando que está apenas dando um tempo. Mas esse tempo vai esfriando a fé, afastando da oração, da leitura da palavra, da comunhão. E quando percebe, já está tão longe que não sabe mais como voltar. Mas a boa notícia é que nunca é tarde. Deus sempre deixa uma rota de retorno. Você também precisa observar os conselhos que vêm das pessoas de Deus. Quando alguém que te ama, que ora por você, começa a dizer que algo está estranho, não ignore. Deus usa os sensíveis para alertar os distraídos. Não se ofenda, reflita. Às vezes, uma palavra de alguém pode ser exatamente o que você precisa ouvir para não se perder. Tem momentos em que Deus permite o desconforto para provocar mudança. Ele não quer que você viva no automático, apenas sobrevivendo. Ele te criou com propósito, e quando você está longe desse propósito, a alma sente. E esse sentir é o que te leva de volta. Mas só se você não endurecer o coração. E talvez, agora, você esteja exatamente nesse ponto, sentindo que algo está errado, que você não está onde deveria estar. E se esse for o caso, respire fundo e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Porque Deus sempre responde quem pergunta com sinceridade, e Ele quer te guiar de volta. Não importa o quão longe você foi, o importante é a direção que você escolhe agora. E se for para voltar, volte. Volte para a presença, para a oração, para o propósito. Volte para onde seu coração encontra paz, mesmo em meio às guerras. Porque estar com Deus não é ausência de lutas, é presença de direção. Deus não te abandona quando você erra. Ele caminha ao seu lado, esperando o momento em que você decide escutar. E esse momento pode ser agora. Talvez esse vídeo seja um desses sinais. Um lembrete suave de que você ainda pode escolher outro caminho, o caminho certo. Você já pensou que esse conteúdo pode ser exatamente a resposta que você pediu? Quantas vezes você orou pedindo direção, pedindo clareza, e agora aqui está Deus te falando com simplicidade: filho, esse caminho não é o que preparei para você. Volta. E é só isso que Ele quer, te ver no centro da vontade dele. Não tenha medo de recomeçar.
Recomeçar com Deus é sempre o melhor começo, porque Ele pega os pedaços, cura as feridas e te coloca de pé de novo. E dessa vez, com passos firmes, guiados pelo Espírito, com paz no coração e propósito no olhar. Você já percebeu como às vezes a vida começa a perder o brilho? As coisas que antes te motivavam já não fazem mais sentido, e você passa a viver no automático, apenas existindo. Isso pode ser mais um sinal de que você está fora do caminho que Deus planejou. E o coração sabe, ele sente. Há uma tristeza silenciosa que se instala quando a alma está longe do seu Criador. Não é uma tristeza qualquer, é aquela que vem mesmo quando tudo parece estar indo bem externamente. É como se nada preenchesse, porque na verdade nada preenche. Só Deus pode preencher o vazio que Ele mesmo deixou para ser ocupado por sua presença. E esse vazio, muitas vezes, é confundido com tédio, com desânimo, com depressão. Mas em alguns casos, é simplesmente a alma clamando para voltar para casa. Você pode estar cercado de pessoas, realizando projetos, alcançando metas, e mesmo assim se sentir perdido. Porque sucesso fora da vontade de Deus não é realização, é ilusão. Quando Deus quer te alcançar, Ele começa a tirar o excesso de barulho. Coisas que antes te distraíam perdem a graça, pessoas se afastam, oportunidades desaparecem. Não é rejeição, é redenção. Ele está te preparando para enxergar com clareza, para ouvir com mais nitidez o que Ele tem tentado te dizer há tempos. É preciso coragem para reconhecer que se afastou. Porque o orgulho, muitas vezes, nos impede de admitir que erramos a rota. Mas não existe cura sem confissão. Não existe volta sem reconhecimento. Quando você reconhece que está no caminho errado, você dá o primeiro passo para o reencontro com Deus. E não pense que você é o único a passar por isso. Grandes homens e mulheres de Deus também erraram o caminho. Davi, Jonas, Pedro. Todos eles tiveram momentos de desvio, mas também tiveram reencontros. E sabe o que fez a diferença? O coração quebrantado, disposto a ouvir, disposto a voltar. Voltar. Para Deus, não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Porque quem entende que sem Ele nada faz sentido, começa a caminhar com mais propósito. E mesmo que o mundo não entenda, mesmo que as pessoas te julguem, você sabe. É melhor andar com Deus e ser incompreendido do que agradar o mundo e viver vazio. Deus nunca deixa de falar, mas às vezes somos nós que paramos de ouvir. Nos envolvemos tanto com as vozes externas que esquecemos da voz que realmente importa. Por isso, Ele permite silêncios, para que, no meio da confusão, você possa finalmente escutar o sussurro dele te chamando de volta. E quando você ouve, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma paz que invade, uma clareza que chega, uma esperança que renasce. Porque o reencontro com Deus não é um evento, é um processo. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão por dia. Talvez hoje seja o seu dia de decidir. De parar de resistir e simplesmente dizer: Senhor, me ajuda a voltar. E pode ter certeza, Ele vai. Ele te encontra no ponto onde você está e te leva até onde você deveria estar. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Não espere. Um sinal grandioso, às vezes Deus fala no simples, numa frase, num vídeo, numa mensagem como essa, e é nesses detalhes que Ele se revela, porque Ele conhece o seu coração e sabe exatamente como te alcançar. Então, se tudo anda confuso, se o coração anda pesado, se a vida perdeu a cor, talvez seja a hora de voltar. Voltar para a oração, para a palavra, para a presença. Voltar para aquilo que te dava paz, porque no fundo você sabe onde tudo começou a mudar. E se você sabe onde caiu, você sabe também onde pode se levantar. Deus está te esperando, não com julgamento, mas com amor.
com braços abertos, com consolo, com direção, porque o amor dele não desiste, mesmo quando você pensa em desistir. E talvez seja essa a mensagem que o seu coração precisava hoje. Você ainda é amado, ainda é chamado, ainda tem um propósito. Não deixe para depois. Cada minuto longe de Deus é um passo a mais no vazio, mas cada segundo de volta é um recomeço. E recomeçar com Deus é sempre o melhor destino. Existem momentos em que tudo parece dar errado e você não entende o porquê. Os planos fracassam, as portas se fecham, as forças diminuem. Você ora, pede direção, mas o céu parece silencioso. E nesse silêncio, o desânimo se aproxima. Mas nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes é Ele trabalhando no invisível. Deus nem sempre responde como queremos, nem no tempo que esperamos. Isso pode parecer abandono, mas é cuidado. Às vezes, Ele permite que tudo pare, justamente para que você perceba que está indo na direção errada. Ele te ama tanto que prefere te frustrar agora do que ver você destruído mais à frente. Pode parecer duro, mas é amor. O amor de Deus corrige, direciona, molda. Ele não te criou para andar em círculos ou viver perdido. Ele tem um caminho, e quando você sai desse caminho, Ele vai fazer o possível para te trazer de volta. E muitas vezes, esse possível vem em forma de decepções. Pessoas que te abandonam, portas que se fecham, oportunidades que somem. Tudo isso pode ser, na verdade, livramento, porque o que parecia bom aos seus olhos talvez fosse destruição aos olhos de Deus. E Ele, com sua sabedoria eterna, sempre enxerga além. É difícil aceitar que certos nãos foram livramentos, que certas perdas foram proteções. Mas com o tempo, você começa a entender, começa a enxergar que, se tivesse seguido por aquele caminho, hoje não estaria de pé. E então, você agradece. Agradece pelas orações não respondidas, pelos planos frustrados, pelos desvios que, na verdade, eram resgates. Deus conhece o fim desde o começo. Ele vê o que você ainda não consegue ver. E mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua sendo luz. Uma luz que guia, mesmo que de forma silenciosa, mesmo que através da dor. Porque o foco de Deus nunca foi o seu conforto, mas sim o seu destino eterno. Às vezes, você não está apenas fora de rota, você está distraído. Está tão envolvido com as coisas desta vida que esqueceu de olhar para o alto. Esqueceu que existe algo maior. E é nesse ponto que Deus permite o abalo. Ele balança suas estruturas para que você volte a olhar para Ele. E, no meio do abalo, nasce a clareza. Você começa a perceber o que realmente importa. Começa a valorizar o que tinha deixado de lado. A fé, a intimidade com Deus, a oração que antes era diária, a palavra que antes te sustentava. Porque tudo aquilo que parecia pequeno era, na verdade, o que te mantinha firme. Não se engane achando que está tudo bem só porque você está ocupado. Às vezes, a maior distração vem através da produtividade. Você faz muito, mas sente pouco. Produz bastante, mas não vive com propósito. E Deus não te chamou para fazer por fazer, mas para viver com direção. O caminho certo nem sempre é o mais rápido, nem o mais fácil, mas é o que traz paz. E quando você encontra esse caminho, mesmo com lutas, você sente que está onde deveria estar. Porque paz não é ausência de problemas, é certeza de propósito. Então, se você sente que tudo está parando, talvez Deus esteja dizendo, olha para mim. E esse olhar muda tudo. Porque quando os olhos se voltam para o alto, o coração se alinha e os passos reencontram o caminho. O caminho que talvez você tenha perdido, mas que Deus nunca deixou de preservar. Não tenha medo de parar e recomeçar. Recomeçar com Deus é sempre o início de algo maior.
Porque Ele não apenas restaura o que foi perdido, Ele te leva além do que você imaginava. Mas para isso é preciso reconhecer: eu me perdi. E esse reconhecimento é o início da cura. Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. E se hoje você abrir seu coração, Ele vai te ouvir. Vai te mostrar com amor e paciência onde foi que tudo começou a se desalinhar. E com passos pequenos, você voltará a caminhar com propósito, com direção e com paz. Talvez tudo o que você precisa hoje seja parar, respirar e dizer: Senhor, eu quero voltar. E Ele, como um Pai amoroso, vai correr ao seu encontro. Porque para Deus nunca é tarde para recomeçar. Existem situações em que você sente que perdeu tudo, mas na verdade apenas perdeu o que te afastava de Deus. E é nesse lugar de perda que muitos encontram a verdade. Porque quando tudo some, só fica o essencial. E o essencial é Deus. Você já reparou que às vezes é só na dor que você ora com profundidade? É só quando tudo desaba que você busca com sinceridade? Isso mostra o quanto somos frágeis e o quanto precisamos de algo maior. Mas também mostra o quanto Deus é misericordioso, porque Ele poderia virar o rosto, mas escolhe esperar. Espera você voltar. Deus não quer que você viva perdido. Ele não te criou para andar sem direção. Quando você nasceu, já havia um plano. Quando você foi gerado, já havia um propósito. E tudo o que Ele deseja é que você viva aquilo que Ele mesmo sonhou para você. Mas o caminho até esse propósito muitas vezes passa por renúncias. Você vai ter que abrir mão de certas coisas. Vai ter que deixar ir o que não te constrói. Vai ter que dizer não ao que parece bom, mas que no fundo te destrói. Porque seguir a vontade de Deus é muitas vezes contrariar a própria vontade. E isso é difícil, porque somos ensinados a buscar prazer, conforto, facilidade. Mas o caminho da cruz é estreito. É um caminho de decisões difíceis, de escolhas conscientes. Só que esse caminho, mesmo sendo mais apertado, é o único que leva à vida plena. A vida com Deus não é isenta de dor, mas é cheia de sentido. E quando algo tem sentido, a dor se torna suportável, porque você entende que está passando por algo que vai te levar a um lugar melhor, um lugar de maturidade, de fé sólida, de visão clara. Talvez você esteja nesse momento agora, em que tudo parece desmoronar, mas algo dentro de você ainda crê. Ainda existe uma faísca de esperança. E essa faísca é Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Porque mesmo que você tenha se afastado, Ele nunca saiu do lugar. Voltar para Deus não exige cerimônia, exige entrega. Não exige saber tudo, exige humildade para dizer: eu preciso de ti. E quando essa oração é feita com um coração sincero, algo muda. Não fora, mas dentro. E é essa mudança interna que muda tudo ao redor. Deus começa no invisível. Ele transforma a alma, limpa a mente, acalma o coração e aos poucos o que era confusão vira clareza. O que era angústia vira paz. O que era peso vira leveza. Porque quando Deus entra, Ele coloca tudo em ordem. Mas essa ordem começa quando você decide ouvir. E ouvir a voz de Deus exige silêncio. Silenciar a pressa, o orgulho, os ruídos do mundo. Só assim você percebe o que Ele vem tentando dizer há tanto tempo. Talvez Ele esteja falando agora, através dessas palavras. Talvez tudo isso que você está ouvindo seja um convite, um chamado para voltar, um alerta para mudar de direção, porque Deus nunca avisa sem propósito. Ele mostra os sinais, Ele dá as pistas, mas a escolha final é sua. Ele respeita sua decisão, mas torce pela sua volta. Você não foi criado para viver com medo, ansiedade, vazio. Você foi criado para viver com plenitude, paz, direção. E tudo isso está em Deus. Ele tem tudo o que você busca, mas está esperando você buscar a Ele primeiro. Então, antes de dormir, antes de tentar, mais uma vez sozinho,
Fale com ele, sem ensaio, sem palavras difíceis. Apenas diga: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu quero te ouvir. E ele vai responder. Talvez não com palavras audíveis, mas com paz. Uma paz que invade e transforma. E nessa paz, você vai encontrar o caminho. Vai entender que Deus nunca se afastou, que Ele só estava te chamando de volta, porque mesmo que você tenha se perdido, Ele continua sendo o caminho certo.